A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e o Deus a palavra com você. É com muita dependência do Senhor e orando que nesta ocasião gostaria de conversar com você a respeito de uma história que você precisa conhecer. Isso mesmo, uma história que você precisa conhecer. Essa história, é claro, está registrada na Bíblia, mais precisamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos 40 a 48. Vem comigo, acompanhe a leitura que farei, o texto eu vou colocar aqui para você acompanhar também, ok? Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 48 dizem assim: Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E, enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. A cura de uma mulher agora entra em cena neste momento. Veja só, diante de todo esse contexto, Jairo, um líder da sinagoga, que vai até Jesus, se prostra diante dele, implora que Jesus vá à casa dele porque a filhinha dele de 12 anos está morrendo. De repente, no meio de tudo isso, acontece algo incrível. Veja só. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gastado tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na orla de seu manto, na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: Filha, a tua fé te curou. Vai-te em perfeita paz. E Jesus continuou a sua caminhada, indo na direção da casa de Jairo, onde ele consegue ressuscitar a filha de Jairo. Que bênção isso, não é? Você não poderia ficar sem conhecer essa história. Vem comigo, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos nos aproximar do Deus da palavra. Nessa história que você não poderia ficar sem conhecer, né? Essa história que você precisa conhecer, nós observamos que essa história relata a luta de uma mulher enferma. Nós vamos focar nessa mulher, embora todo o contexto ali está quando Jairo vai desesperado à procura de Jesus,
para que ele pudesse ir à sua casa, pois a sua filhinha de 12 anos era quando uma menina tornava-se mulher na cultura judaica daquela época, então era um momento muito importante. Mas nesse contexto, então, surge essa mulher. Ela é conhecida muito como uma mulher hemorrágica, mulher que tinha um problema de saúde. Essa mulher enferma, o verso 46 diz que nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ou seja, nós estamos 2000 anos atrás, a medicina era muito limitada e hoje em dia ainda temos tantas doenças que não conseguimos cura. Imagine 2000 anos atrás, nem cura nem tratamento. E essa mulher, há 12 anos, não estou me referindo a 12 dias, ou 12 semanas, ou 12 meses, mas 12 anos. Por 12 anos ela sofria com isso. E o fato de ser uma hemorragia tornava essa mulher, dentro do contexto religioso da época, como uma pessoa impura. Ela não podia se misturar com outras pessoas para evitar o contágio de uma doença que poderia ser contagiosa. Na dúvida, as pessoas que tinham hemorragia ficavam isoladas. Então, essa mulher, 12 anos, sofrendo e sofrendo muito. Ela lutava contra uma terrível enfermidade. Ela lutava contra a tristeza, uma vez que esta enfermidade, com certeza, lhe causava muita tristeza. Ela lutava contra a falta de dinheiro. Seus recursos materiais já tinham sido esgotados. Ela tentou de todas as formas a cura, vencer aquele problema. Ela lutava contra a desesperança. A luta contra a desesperança talvez seja a pior de todas as batalhas que uma pessoa pode travar. Porque depois de 12 anos, essa mulher ela estava beirando a desesperança. Meu problema não tem solução. Talvez eu não tenha como vencer esse problema. E aí começa o abatimento, a alma que se abate. E, enfim, essa mulher estava num momento muito, muito difícil da sua vida. Eu não sei qual é o momento que você se encontra hoje, mas se você estiver passando por um momento muito difícil, um momento em que você está lutando, mas não consegue vislumbrar vitórias, eu acredito que você possa se identificar com a história desta mulher. Vamos em frente? A palavra de Deus, então, ela nos diz que essa história que você precisa conhecer revela uma mulher que na hora mais difícil de sua vida soube reagir de uma forma correta. Veja que diante das horas difíceis da vida, algumas pessoas não sabem o que fazer. São problemas, não necessariamente de saúde, mas problemas das mais variadas ordens, e muitas pessoas não sabem o que fazer diante dos problemas que estão enfrentando. Outras pessoas, movidas pelo desespero, reagem de forma a dificultar ainda mais a situação que enfrentam. Já tem um problema, e às vezes a nossa reação a tal problema torna-o ainda pior. Já passou por isso? Está passando por isso? Entretanto, esta mulher, ela soube reagir diante do problema que ela enfrentava. Veja no versículo 44 que a Bíblia diz assim: ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Essa mulher soube reagir de forma correta. Primeiro, ela foi até Jesus. Você já foi até Jesus para solucionar, para vencer o problema que você enfrenta? Tem pessoas que simplesmente esquecem de Deus, esquecem de Jesus, mesmo nas horas mais difíceis da vida. Não foi o caso dessa mulher. Ela foi até Jesus. Depois de 12 anos tentando, lutando bravamente contra aquele problema, contra aquela enfermidade,
ela então soube que Jesus estava passando. Ela foi ao encontro de Jesus. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que ela foi até Jesus com determinação. Ninguém podia saber que ela estava no meio daquela multidão. As leis religiosas a proibiam de estar ali no meio daquela religião, daquela multidão. Ela não poderia estar ali, mas ela tinha tal determinação em buscar Jesus que ela foi até Jesus com determinação. Olha, é necessário que você vá com determinação para buscar Jesus. Porque quando nós desejamos Jesus, surgem muitos obstáculos. Nós precisamos de determinação para buscá-lo. Eu não sei como você está aí na sua vida nesse momento, mas eu tenho certeza que você precisa de Jesus e você precisa buscar Jesus com determinação. Eu quero Jesus. Eu não quero nenhuma forma ser enganado por igrejas, por pastores, por bispos, seja lá o que for. Eu quero Jesus, eu quero determinado em buscar Jesus, eu estou determinado em buscar Jesus. Para buscar Jesus, meu amigo, minha amiga, é necessário determinação. Essa mulher, então, ela foi até Jesus com determinação, e ela foi até Jesus e o tocou com fé. Ela tocou na borda do manto de Jesus com fé. Muitos tocavam a Jesus, os próprios discípulos comentam isso, o próprio Pedro fala sobre isso. Eram pessoas que estavam espremendo, havia uma multidão ali espremendo Jesus, e ele então diz, olha, pare tudo aí, alguém tocou em mim. E os discípulos, mas mestre, tem tanta gente tocando o Senhor, e Jesus então diz, alguém me tocou com fé. Significa que muitos o tocavam, mas não com fé. Para que possamos realmente ter a bênção de Deus em nossa vida, é necessário tocar em Jesus com fé. Com toda a fé que há em nosso coração. Uma fé pura, uma fé simples, uma fé humilde. Uma fé tão humilde que bastou tocar na borda do manto de Jesus, mesmo que por detrás do Mestre, por detrás do Senhor, por detrás do Salvador, ali um pouquinho só no manto dele. Essa mulher então toca Jesus com fé. Ela diz para si mesma, se eu for por detrás e tocar, mesmo que seja no manto dele, na ponta, na borda desse manto, ele haverá de me abençoar. Quanta fé havia no coração desta mulher. Os 12 anos de enfermidade não roubaram-lhe a fé. Nós precisamos tocar em Jesus com fé. A fé que temos no Senhor Jesus, ela pode abrir as portas para recebermos bênçãos do Senhor, bênçãos que precisamos, ajuda que precisamos. Muitas pessoas tocam, mas sem fé, sem aquela confiança íntima do seu coração. Essa história que você precisa conhecer revela que diante de Jesus a desesperança sucumbe. Olha só o verso 47 aqui da palavra de Deus. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Então Jesus lhe afirmou, filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Jesus, ele acaba por exterminar qualquer desesperança. É em Jesus que nós vemos a desesperança sucumbir. A nossa vida, ela é movida por esperança. Ela é movida por esperança que nos faz sentir a possibilidade de dias melhores. Mas
se nos deixamos vencer pela desesperança, ou seja, se desistimos, então nós estamos decretando o naufrágio da nossa vida. É em Jesus que a desesperança sucumbe. Não é em nós mesmos, não é nos outros, não é em religiões, mas em Jesus. Eu não sei o que você está passando nesse momento da sua vida. Deus sabe. E por isso eu estou lhe dizendo, em Jesus, como esta mulher fez, foi até Jesus, tocou com fé e ela obteve a bênção de Deus. Querido amigo, querida amiga, recentemente Deus convocou à sua presença um pastor que eu tive o privilégio de conhecer, e ele também era poeta, entre outras coisas. E certa vez ele escreveu esse poema, e eu quero compartilhar esse poema com você, concluindo aqui a nossa reflexão. O poema tem como título O Mais Forte. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Noélio Duarte, que já está com o Senhor. E ele então diz assim: dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Nada, declara esse poema, nada mais forte que Jesus, nada mais poderoso, nada mais incrível que Jesus. Antes de terminar esta reflexão, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual teria sido o desfecho da história dessa mulher se ela tivesse desistido? Se ela não tivesse buscado auxílio em Jesus? Qual seria o desfecho dela? Provavelmente ela teria simplesmente morrido por conta da hemorragia constante que ela sofria. Não deixe de buscar a Jesus. Não importa qual seja a sua enfermidade, a sua dificuldade, o seu problema, a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. O problema que você está enfrentando pode vir a ser uma grande bênção na sua vida, se este problema levar você aos pés de Jesus. Pense nisso. Essa é a história que você não poderia deixar de conhecer. Agora você conhece a história de uma mulher frágil, fraca, enferma, mas que reagiu indo até Jesus com fé e recebendo do Senhor a bênção que ela tanto necessitava. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Como Jesus é maravilhoso! Como Jesus é maravilhoso! Ele sabe quando nós o tocamos com fé. E esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é sensível às nossas lágrimas, não obstante tenha criado todo o universo, mas ao mesmo tempo é um Deus de amor, um Deus sensível
E esse Deus, esse Senhor, que nós tanto amamos, merece o nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor Jesus? Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a
A Igreja Batista Videira é uma igreja nova. Ela foi plantada por Deus no final de 2018 e logo depois, 2019 e aí então 2020, já entramos nessa pandemia e agora 2021 continuamos lutando nessa pandemia, mas sempre confiando em Jesus. A Igreja Batista Videira é uma igreja que baseia sua fé na Palavra de Deus. Ela tem na Palavra de Deus a bússola que norteia nosso caminho, nossa esperança, e nós compartilhamos isso. Jesus tem feito coisas incríveis entre nós. E também nós temos um ministério de oração. E esse ministério de oração está à sua disposição. Se você deseja que oremos por você, entre em contato conosco, deixe aí nos comentários seu pedido de oração e a videira estará orando por você. Por falar em oração, vamos falar com Deus? Feche seus olhos, abra o seu coração. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo testemunho desta mulher que cerca de 2000 anos atrás, no meio de tantas dificuldades, buscou em Jesus a vitória e a obteve. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre atento às nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe quem o toca com fé. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está vendo este vídeo. O Senhor sabe, ó Deus, o que está passando em sua vida, em seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa seja, ó Deus, tocada pelo Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa nesta vida, Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É sempre uma alegria ter você aqui conosco no YouTube. Nós temos outros vídeos aí, fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós agradecemos muito a Deus o privilégio de estar com você neste momento. Deus abençoe a sua vida. A videira ama você. Jesus ama você.